estratégicos da galáxia. Né? Ok, beleza, é exatamente isso, né, que a gente vê no início. Né? E aí, o que eles falam sobre o Bajoran Wormhole? Né? Eles dizem, tudo que está aqui entre aspas são excertos que eu tirei do documento e são as palavras do Berman e do Piller. Né? Eles chamam de atalhos no espaço. Eles já caracterizam esse buraco de minhoca bajoriano como estável, ou seja, então a ideia dele ser criado artificialmente já estava, né, no princípio, artificialmente criado por aliens que não vivem no mesmo contínuo de espaço-tempo que nós. Tudo certinho até agora, né? E estes aliens enviaram orbes ao longo dos séculos buscando contatar outras espécies. Isso, né, talvez não seja bem preciso assim ainda, né? Mas ok, né, não é tão diferente assim. Então, eles dão esses pequenos detalhezinhos assim, do Bajoran Wormhole, mas aí o que é, né, um buraco de minhoca? O que é exatamente um buraco de minhoca? Né? Para uma audiência que está sendo apresentada talvez pela primeira vez, é um conceito que eu acredito que... Bom, a Carol pode falar sobre isso, não existia ainda na série clássica, eu não sei, ela vai me corrigir se eu estou errado. Carol, tu pode falar para nós um pouquinho, já que é da tua área aí, o que é um buraco de minhoca? Eu vou colocar uma imagem aqui para ti. Beleza. Vou fazer alguns comentários a respeito, e o mais importante, assim, porque que eu decidi falar sobre isso, né? Além de ser um elemento fundamental em Deep Space Nine, por vários motivos, né? A história vai, como o Silvio colocou, eles chegam até a estação, e a partir do momento que o buraco de minhoca surge, muitas coisas mudam, né? O rumo da história. E quando a gente está falando de ficção científica, sempre surgem vários elementos que eu acho que é importante, é relevante a gente peneirar ali o que efetivamente está associado à ciência, o que é possível cientificamente, tem algum embasamento ali, ou o que não tem. E aí, buracos de minhocas, né, o wormholes, são elementos presentes em várias obras de ficção científica. Primeira vez que aparece, né, em Star Trek, mas a gente tem outras referências ali também, como referências em filmes, né, Stargate, Contato, filmes mais recentes como Interestelar. E qual que é a ideia, né? A concepção teórica desses chamados buracos de minhoca começa ali no início do século XX, quando Einstein propôs, né, desenvolveu ali a teoria da relatividade geral. Então, até aquele momento, quando a gente falava sobre espaço sideral, né, onde as estrelas estão, os planetas estão, as galáxias, a gente imaginava um plano liso, né, completamente reto, e as coisas estavam ali interagindo nesse plano. E como que a gente explicava a gravitação, né? A gravidade até esse momento? Era uma força de ação à distância entre os corpos. Então, a Terra girava em torno do Sol, porque o Sol ele agia puxando a Terra de alguma forma, que ninguém sabia explicar, e era assim. Com o desenvolvimento da relatividade geral, agora muda drasticamente essa concepção do que é o espaço. Então, o espaço ele é uma coisa maleável, né? Ele está ali mesclado, digamos assim, com o tempo, né? A gente considera agora o tempo como uma dimensão também, e isso é importante para entender ali um pouquinho a estrutura, né, dos seres que vivem dentro do buraco de minhoca. E o espaço, ele é completamente, pode, né, ser manipulado, pode ser curvado. Então, quando a gente tem uma quantidade de matéria ou de energia no espaço, esse espaço ele vai se curvar, e essa curvatura ela vai ditar ali o movimento dos corpos que estão se movimentando por ele. Então, a gente sabe hoje que a Terra, por exemplo, gira em torno do Sol, porque o Sol curva o espaço, e a Terra, ela, digamos assim, está caindo, né, nessa curvatura, seguindo ali um caminho de menor energia. E aí, a partir do momento que a Einstein propõe, né, desenvolve um modelo matemático para explicar isso, obviamente, tendo ali, né, o nome dele como sendo o principal representante, mas o trabalho dele só foi possível graças aos esforços de vários outros físicos e matemáticos, eles começam a explorar, a estressar um pouquinho mais essa ideia e imaginar cenários, assim, extremos, né? Então, se o espaço ele pode ser curvado, qual que seria o limite para essa curvatura, né? Será que a gente conseguiria juntar uma quantidade suficientemente grande de energia para fazer o espaço, por exemplo, dobrar sobre si mesmo? E aí surge, né, esse conceito de buraco de minhoca, que durante, né, algumas décadas foi ganhando ali vários nomes diferentes, de acordo com os cientistas, os físicos que estavam ali estudando eles. Mas qual que é a ideia? Vou usar aqui um recurso que sempre é utilizado, né, na TV, no cinema, quando vão explorar esse conceito. A gente tem aqui um espaço plano,
Então, eu peguei aqui esse post-it e eu coloquei aqui 2 pontinhos nele. Então, a gente sabe que o menor caminho, né, feito entre 2 pontos no espaço plano é uma linha reta. Só que se a gente curvar, se a gente conseguir uma quantidade de energia grande para curvar esse espaço, a gente consegue aqui conectar esses 2 pontos que anteriormente estavam bem distantes um do outro. E aí a gente volta para aquela imagem da galáxia que mostra ali o caminho que o wormhole conecta, né? Então, isso aí é uma representação... pode voltar na outra imagem, Edu. Que acho que dá para ver ali na legenda essa linha verde. Então, ela pega ali no ponto mais embaixo, é onde está ali o sistema de Baker, né? Onde está a Estação Espacial 9, e é aquela abertura do buraco de minhoca. E aí, lá, aquele outro ponto, né? No outro quadrante, no quadrante gama, a gente seria ali a saída desse buraco de minhoca. Então, a gente sabe, mesmo eles tendo essa tecnologia de dobra, né, podendo ter essa tecnologia de curvatura do espaço, que é como o motor de dobra funciona, né, eles ainda assim levariam décadas para ir, né, desse ponto verde ali embaixo até o outro extremo da galáxia. Tanto é que em Voyager a gente tem isso, né, eles, mesmo com a potência máxima lá de dobra, eles demorariam ali muitas décadas para conseguir cruzar a galáxia. Nesse caso, então, existe uma curvatura, né, ali desse ponto mais embaixo da galáxia, né, que a gente está vendo ali no quadrante, que conecta lá com o ponto de cima, então eles conseguem cruzar meio que instantaneamente. Aí pode passar para a próxima imagem, Edu. Então, nesse exemplo, né, que eu dei do post-it, eu coloquei ali em cima, então seria um pontinho do sistema de Baker. Se o espaço, né, não fosse curvado e a gente saísse ali do sistema de Baker até aquele ponto no quadrante gama, teria que ser percorrido toda essa curvatura de fora. Então, eles pegariam ali a nave e iriam lá por fora. Como há essa curvatura, é como se houvesse um atalho, né, no espaço-tempo, então eles atravessam esse wormhole. E aí, né, eu fiz ali alguns comentários sobre a origem, né, teórica dos buracos de minhoca, mas a gente sabe que as quantidades, né, as quantidades de energia que deveria ser, que a gente teria que ter para gerar um buraco de minhoca e mantê-lo estável, muita energia. Então, embora seja um objeto assim viável, matematicamente falando, fisicamente é pouco provável que ele ocorra de forma natural. Okay? Então, é basicamente isso, só alguns comentários assim para dar um contexto e colocar, né, esse elemento de ficção científica, se ele está mais próximo da ciência ou mais no campo da imaginação, fantasia mesmo. Muito legal, Carol. Assim, eu já estava falando besteira, viu? Falei que na série clássica não existia ainda. Não, existe desde o início do século XX, né? Essa isso. ideia. Eles só não utilizaram como um recurso, né, na série, mas lá desde 2015, 2016, começaram a estudar. Muito bacana. Então tem a ver então, por ser, né, na série ser um buraco de minhoca artificial, aí tem mais a ver com o que realmente poderia ser, já que, pelo que eu entendi que disse, ele ocorrer naturalmente e seria improvável, né? Exatamente. E também o fato, né, a gente vai discutir um pouquinho melhor ali depois, os seres que habitam lá dentro, né, que os bajorianos entendem ali como sendo os profetas, que tem os que eu comentei, né, então a gente tem as 3 dimensões físicas e tem a 4ª dimensão, que é o tempo. E no caso desses aliens, que eles não existem, né, no nosso contínuo espaço-tempo, eles estão ali habitando dentro desse buraco de minhoca, o tempo para eles é como se fosse uma dimensão física, né, tanto é que é como se você olhar para um lado, você vê o passado, e para o outro, você vê o futuro. Muito legal.